Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá pessoal, para todo mundo que está aí lavando a louça, tentando ajeitar os potes da cozinha que foram lavados, quem está esperando o ônibus sair do terminal, está procurando os limites de risco do Regional Screening Levels, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 134 do podcast Áreas Contaminadas, que é editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos queridos colaboradores e colaboradoras no Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com muita alegria com os patrocinadores Ouro, Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Os nossos canais, como esse podcast e a newsletter, são mantidos com a bela ajuda dos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. É muito legal porque nos ajuda com as contas do dia a dia e nos dá a dimensão da nossa importância e relevância para essas pessoas, que se dispõem assim voluntariamente a contribuir financeiramente conosco. Quem quiser e puder também contribuir financeiramente conosco, nos ajudará muito aqui na ECD e também ajudará toda a nossa comunidade. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se/ECDambiental. É relativamente simples e seguro, você pode escolher como vai fazer esse eventual pagamento, se é com boleto, se é com cartão, etc. e pode ser cancelado a qualquer momento. E aproveitando, eu gostaria de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores financeiros que querem que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento com todo mundo. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, André Souza, Átila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucassac, Bruna Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Fernanda Nani, Felipe Ferreira, Geotec Nissan, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, João Lemes, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Mello, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Rodrigo Alves, Silvio Almeida, Sueli Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiana Grilene, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taqui e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, antes de começar esse episódio, eu gostaria de dar 2 avisos para vocês. O primeiro é que estão abertas as inscrições para o curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. Será a 10ª turma. O curso tem duração de 1 ano, tendo aulas aos sábados o dia inteiro e um dia da semana à noite. Essa aula que é no dia de semana à noite, obrigatoriamente é online. As aulas nos fins de semana, no sábado, lá no SENAC, algumas são presenciais, outras são online. Então é um curso aí híbrido, meio EAD, meio presencial. As inscrições estão abertas, como eu falei, o site do SENAC é sp.senac.br. Juntem-se a nós lá no curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas. O segundo aviso é que meu irmão Mauro Tanaka está fabricando e vendendo o modelo ECD da caixa preta de luz ultravioleta. Ressalto que qualquer um pode fazer a sua própria caixa, Basta ler os artigos, nossos artigos, a minha tese. Mas caso alguém queira comprar uma caixa já pronta, fale comigo que eu coloco vocês em contato com meu irmão fabricante. Ele fez um upgrade na nossa caixa básica e fabrica uma caixa que parece um case de guitarra, é bivolt, tem 2 lâmpadas, uma ultravioleta A e outra ultravioleta C. É uma caixa que fica bem bonita, bem segura, assim, bem resistente para o campo. Então quem quiser é só falar comigo. No episódio de hoje eu converso com a Paula Ramos. A Paula é engenheira ambiental, hoje ela é diretora na Weber. A Weber é uma empresa de consultoria e a mesma empresa onde ela começou como estagiária há 17 anos.
A Paula conta aqui a sua história, são várias passagens muito interessantes, e nos dá uma belíssima aula sobre o gerenciamento de áreas contaminadas com metano. A Paula e a Weber trabalharam em muitos casos com metano, alguns deles muito importantes e muito famosos, e também comandaram uma sessão sobre esse assunto na segunda conferência da ESAS. Então, embora não tenhamos falado especificamente sobre os trabalhos da Paula na conferência, conversamos sobre como deve ser feita uma investigação de uma área suspeita de contaminação por metano e como devem ser mitigados os riscos em áreas comprovadamente contaminadas por metano. A distribuição e disseminação do conhecimento faz parte da nossa missão aqui, e democratizar esse acesso aos conteúdos técnicos que nem todos têm o acesso facilitado. Então, mais uma vez, recomendo que prestem atenção nas explicações de hoje. Fiquem agora com as palavras de Paula Ramos. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com a honra de ter com a gente conversando uma presença ilustre, uma convidada muito ilustre aqui, a Paula Ramos. Paula, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda ao nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que legal e que honra poder fazer parte desse podcast, Marcos. Estou muito animada. Legal, Paula. Você já é bastante conhecida no nosso meio, né? Você está há bastante tempo na nossa área. Só eu te conheço assim por e-mail desde 2000 e alguma coisinha, né? Então você já está há um bom tempo aqui no gerenciamento de áreas contaminadas. E você é engenheira ambiental, mas como a pequena Paula chegou na engenharia ambiental? Cara, essa história é curiosa, assim, né? Engraçado quanto a gente está vivendo, não percebe. Começa a olhar para trás, né? E ver, assim, né? Bom, eu sou nascida em São Bernardo, né? São Bernardo, a gente Isso. brinca aqui, puxa o R, Sorocaba né? também fala assim. Pois é. E eu sou nascida lá, sou filha única, né? Na verdade, agora eu tenho uma irmã, mas a gente tem 20 anos de diferença, assim, né? Então, tenho minha irmãzinha, assim. E eu cresci num condomínio, né? Um condomínio, eu tive muita sorte, na verdade, né? Era um condomínio fechado de prédios, mas tinha muito espaço no condomínio. E aí tinha muita natureza. Eu lembro de subir desse morro dentro do Caramba, condomínio. olha. Assim. Grande mesmo. Tinha 2 parquinhos distantes, então eu brinco que eu vivi quase que uma infância de interior dentro da cidade. E aí sempre me conectou muito a ser muito aventureira, assim, eu acho, sabe? Isso me deu motivação, assim. Quando eu tinha 12 anos, eu entrei no movimento escoteiro. E eu tô lá até hoje, na verdade. Nunca consegui me desconectar. E aí, puxa, fiz tudo quanto é atividade, passeio, cavernas, né? Essas coisas, fiz rapel, sabe aquelas coisas? Hoje eu já não tenho mais tanta coragem. Mas mais nova eu tinha muita animação. E eu acho que isso naturalmente foi me conectando com as questões tanto de meio ambiente, né? A conexão ambiental, e as questões sociais também, né? Porque a gente tem uma educação ali para o social, né? Mas o curioso é que eu tinha muita vontade de ser médica. E eu queria ser médica cirurgiã, sabe? Sabe esses seriados, né, de médico? Eu adoro assistir eles. Sim, Tal. House, ER, né, e tal. Exatamente. Eu estava assistindo o The Good Doctor, Sim, né? sim, sim. Então, ali, né, tem o brasileiro também, né? O Sob Pressão. E porque queria ali no fundamental, eu entrei no ensino médio, né? Quando eu entrei no ensino médio, lá pelo 2º ano, teve um trabalho de conhecer as profissões que a escola organizou, e foi muito legal, isso fez muita diferença na minha vida, assim. E aí a gente se reuniu em grupos por similaridade de assuntos, assim. Não tinha uma galera da medicina, é comum, né? Assim, é comum ter, né? Mas não tinha uma galera da medicina, eu acabei ficando ali junto com a galera da biologia, tal, no grupo. Aí cada um tinha que sair, fazer uma entrevista para um coordenador de faculdade e trazer informações. E aí eu acabei pesquisando sobre a engenharia ambiental, guia do estudante, né? Vi essa matéria lá, achei legal. E aí fui pesquisar. E aí, em São Bernardo, a gente tem o grande Senai Mário Amato, que formou muitos de nós, né? Sim. Acho que a base do GAC vem do Mário Amato. É verdade. E aí tinha lá o curso de tecnologia ambiental. Aí eu fui conversar com o Pedrinho, professor Pedrinho, né? Quem estiver me ouvindo e estudou lá vai lembrar do professor Pedrinho.
E aí fui entrevistar ele, assim, perguntar sobre o curso e tal. E aí eu achei aquilo incrível, eu achei muito legal, sabe? As coisas sobre tecnologia ambiental. Não tinha ainda muita coisa sobre o GA, que a gente está falando isso em 2003, mais ou menos, assim. Então, na faculdade não tinha essa abordagem. Não, antes disso, eu me formei em 2005. Então, isso foi em 2001. E aí não tinha mais toda aquela questão de avaliação, né, de impactos ambientais, a questão da indústria. O Senai tem forte a questão da indústria e essa correlação. Eu achei aquilo muito legal. E aí acabei mudando de ideia e indo parar na área ambiental. Prestei vestibular, cheguei a prestar vestibular para engenharia florestal, mas não era o que eu queria, porque ainda não tinha o curso de engenharia ambiental na USP. Sim, sim. E todo vestibulando que se preze precisa prestar um vestibular para a USP, né? E aí eu prestei, eu cheguei a passar lá na Exalc, em Piracicaba, mas eu falei, gente, mas não é isso que eu quero fazer, porque isso é outro assunto, né? Sim. E aí acabei entrando mesmo no Senai e me formei lá. E eu falo que a base da minha formação veio de lá. Eu sou formada tecnóloga ambiental lá. Depois eu fiz a complementação para engenharia, né, na São Marcos. Mas a minha base veio todinha, assim, do Senai, assim. Eu lembro com muito carinho, assim, de lá tudo que eu aprendi. E aí também sou pós-graduada em Química Ambiental pela Oswaldo Cruz. E sou pós-graduada, cara, num curso sensacional. O curso chama A Natureza que Somos, Filosofias e Práticas para Atuação Genuína no Mundo. Olha aí. Então, é um curso sobre educação, não educação ambiental no seu contexto comum, assim, sabe? Mas uma avaliação, assim, enfim, muito, muito legal, assim, bem filosófico, assim. Aonde que é esse curso, Paula? Esse foi na Casa Tombada, né? A Casa Tombada ela era aqui em São Paulo, mas na pandemia ela mudou para Bragança, para Bragança Paulista. Eu me formei esse ano lá. Caramba. Foi muito legal. E essa é a minha história, assim, né? De como eu fui parar no curso ambiental. E daí como é que você entra no gerenciamento de áreas contaminadas, que foi muito cedo, né, na sua carreira, logo você entra no gerenciamento de áreas contaminadas. Isso foi muito legal também, porque eu me formei no médio, eu tinha feito técnico de informática também, serviu para eu saber o que eu não queria fazer na minha vida. Mas eu consegui meu primeiro estágio, meu primeiro trabalho foi por conta disso, comecei a trabalhar com 17 anos, enfim, fiquei lá um tempo. Durante a faculdade eu estava lá e no último ano da faculdade eu consegui meu primeiro estágio, né, na área ambiental. E o meu primeiro estágio foi aqui na Weber. Olha aí! Foi assim, uma pesquisa de Cato, né, na época, assim, e o Carlos e o Alessandro tinham acabado de fundar a Weber, né, eles fundaram a Weber em 2004, em julho de 2004, aí em fevereiro de 2005 eu comecei a trabalhar com eles, porque estavam só eles dois, eles precisavam de mais alguém, e aqui eu estou, assim, Nossa uma grande Senhora. felicidade. De 2005, completei 17 anos. E o legal, assim, é que fala, puxa, mas tanto tempo numa mesma empresa, assim, tal, mas é que eu tive a oportunidade de, junto com eles, construir muita coisa aqui. Então, o Carlos Egli, né, a maioria das pessoas conhece ele inclusive foi parceiro do Ernesto, né, na CSD. Então, a gente estava com a empresa pequena, né, nós três, a gente teve parcerias de pessoas que trabalhavam junto com a gente. O Valtão, que foi quem me ensinou a fazer campo. Olha aí, que legal. Viu? Falando, ele me sacaneava que eu ia de blusa branca para o campo. E aí aprendi, né, a fazer, e eu sempre fui muito abusada, Marcos. Muito abusada no sentido de curiosa e querer aprender um monte de coisas, né? Então, o seu Carlos falava assim para mim, você vai de manhã lá no campo, ver como estão as coisas, e de tarde você vem para cá, para o escritório. Eu não voltava, eu ficava o dia todo no campo. Para ver o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo? Para aprender, né? Eu queria absorver todas as coisas. E aqui no escritório, eu tinha a função de editar o texto, né? Então, lá no comecinho, com os parceiros, né? A gente recebia os textos e minha função era editar, formatar, né? E tudo mais, né? E às vezes eles perguntavam, nossa, mas tá demorando, né? Não, peraí, é que o Word aqui deu uma travada, mas é porque eu tava lendo. Eu tava lendo linha por linha
do que estava escrito lá para poder aprender. Eu sempre fui muito curiosa, sempre. E é assim que eu entrei no GAC. Eu cheguei a fazer um pouco de licenciamento aqui na Weber, mas aí depois me aprofundei no GAC e aqui estou, assim, desde lá. E a gente construiu muita coisa aqui na Weber, né? Foi bastante legal toda essa construção, assim. Eu vejo, às vezes, coisas, os técnicos usando hoje, que eu falo, nossa, eu desenhei isso aqui lá atrás. Hoje eu tô como diretora, ó que bacana. Olha aí, de estagiária, né? Da estagiária a diretora, né? E como é que é, Paulo? Bom, duas coisas. O que a Weber faz hoje, além é uma consultoria, sim, mas em que ramo do gerenciamento de áreas contaminadas a Weber mais atua? Onde ela atuava e quais foram os caminhos que a Weber foi percorrendo dentro do gerenciamento de áreas contaminadas? E você também, nessa interface aí, o que você fazia na Weber e o que você faz hoje como diretora, mas quais foram, o que você percorreu aí, o que você gostou de ter desenvolvido, o que você aprendeu, como é que foi? Legal. Acho que as nossas histórias se mesclam, né? A história da Weber e a minha carreira profissional, né? Naturalmente, assim. A gente trabalha com gerenciamento de áreas contaminadas, é o carro-chefe, mas a gente trabalha com inovação também. Então, a gente está sempre tentando inovar, né? E hoje a gente está aí com trabalhos assim de recuperação energética a partir de resíduos, né? Então a gente está sempre buscando novidades, assim, né? A gente conseguiu trazer para o mercado coisas novas que ainda não tinham acontecido aqui, né? Então vou contar um pouquinho, assim, né? A maioria das pessoas me conhecem por causa do metano. Sim, né? sim. Já ouviu falar assim, Paula do metano. Isso, é isso aí. E foi muito curioso, porque é o meu primeiro projeto, assim, aqueles primeiros projetos que eu trabalhei junto com o pessoal, né, com as outras empresas, mas quando foi o primeiro projeto que eu ia precisar acompanhar, que eu ia fazer o campo, que eu ia estar lá, foi justamente num aterro. Né? Isso foi em 2006. Então, lá naquele momento, eu já comecei a estudar o metano, porque a questão lá era justamente um case, né, que tinha acontecido um acidente por conta do metano, né, do aterro. Então, a gente tinha o aterro e as residências eram mais para cima, né, topograficamente, assim, e tem uma história de 2 acidentes, assim, com ralo de jogar fósforo, cigarro, Nossa Senhora, ralo, e explodiu o ralo. Meu assim, Deus do céu. De jogar no poço e tal. E dar uma pequena explosão, assim, né? Não teve, as pessoas não se machucaram, mas chegou a chamuscar cabelo, sabe? Coisas assim, né? Então eu entrei lá e lá foi a minha grande escola, né? Porque aí a gente precisava conversar muito com a comunidade, fazia parte do projeto dialogar com a comunidade. A gente atua muito com órgãos públicos, né? A Weber trabalha muito com órgãos públicos por licitação, enfim, né? E a gente foi se especializando, conhece os caminhos aí de como ir fazendo, e era uma contratação de uma prefeitura. Então a gente tinha que fazer toda essa conexão da prefeitura com a população, né? A gente tinha o Deconte. O Deconte ficava lá na obra com a gente o tempo todo, então a gente foi aprendendo juntos, assim, muita coisa, né? E aí foi lá que eu conheci os tubulões, quando você tem um aterro, os tubulões que vão crescendo junto com o aterro para a liberação do gás, sim. Né? Foi uma grande escola. Até aprender a dirigir, eu aprendi a dirigir lá. Seu Carlos passou uns apuros comigo, eu diria. E isso veio acompanhando a gente, assim, com muita força, né? Porque em 2006 a gente teve esse projeto, depois em 2008 a gente atuou também num projeto icônico de São Paulo, assim, também. A gente teve suporte, né, de parceiros, né, do GAC mesmo, assim, né, de consultando. Como eu disse, a gente começou pequenininho, então a gente buscava parcerias. E naquele momento, de novo, veio a minha questão da curiosidade, né? Então eu lembro de conversar com o consultor que estava com a gente e falar assim, mas esses dados não fazem sentido, a gente precisa estudar um pouco mais. A gente ainda tinha o tempo que fazia análise de metano no BEG, né? Que hoje, até mesmo conversando com o Sato, né? Os equipamentos hoje, eles são muito bons, os de campo, né? E que talvez não justifica uma análise, né? Mas eu ficava comparando os resultados que vinham de análise com os resultados que a gente recebia do famoso
e velho Gastec, Aham. né? Que na época era o que a gente tinha para usar, né? E aí eu lembro assim de questionar uma série de coisas assim. Foi o Marcos Silos, da Sim, Edutech, ele foi da Servmar, né? sim. Enfim. E aí eu falava assim, mas cara, isso não faz sentido, tal. E aí eu fui no cuidado da unidade de medida, de entender o que estava acontecendo. Eu lembro dele falar assim, falou assim, cara, ninguém nunca me questionou isso, né? E aí vem de novo a minha curiosidade, porque eu sou o tipo da pessoa assim que, mas é para fazer assim, não, pera, mas por que é para Isso. fazer assim? Não, mas quem falou foi o fulano de tal. Não, bacana que foi o fulano de tal, mas por que o fulano de tal chegou nessa conclusão? Porque com isso a gente consegue desenvolver uma série de outras coisas, né? Uhum. E aí a gente questionou, aí veio muito forte, né, um conceito que as pessoas têm que tomar muito cuidado com o metano, é porcentagem, né? Porcentagem do que você está lendo? Porcentagem de Léo, porcentagem de volume, isso tem que ficar muito claro, eu ainda vejo bastante confusão com relação a isso. Enfim, aí a gente continuou trabalhando, né? Assim, trabalhamos em muitos processos além do metano, de gerenciamento de áreas contaminadas. Em 2014 eu tive a oportunidade de trabalhar na USP, que aí muita gente me conhece também por conta da USP, Sim, assim, sim, né? sim. A gente instalou sistemas de extração lá. E aí a USP foi uma segunda escola, né? A primeira tinha sido o Aterro, e a USP foi uma segunda escola, assim, porque aí na USP foi onde a gente aprendeu a fazer linha de tendência, né? Então a gente tinha a possibilidade de ter a gente tinha muitos dados, muitas Certo. informações e trabalhava com essas linhas de tendência. E aí, depois disso, a gente já trabalhou, a gente já tinha também um outro projeto, enfim, eu diria que eu devo ter trabalhado já nesse tempo uns 15 projetos específicos de metano, sabe? Entre monitoramento, investigação, acho que um por ano, pelo menos, a gente pelo menos tem, agora eu tenho um volume grande. E aí, nesse período, em paralelo, a gente também foi fazendo outras coisas, outras investigações, avaliações de risco, né? Uma coisa que é legal, a gente trouxe o termal, né? O RH, Aham. né? E essa é a questão da inovação, né? O Alessandro aqui, né? Ele é muito inovador. Porque ele olha uma coisa e fala, não pode ser só assim, deve ter algum outro jeito. Uhum. Ah, mas é difícil de fazer. Não, a gente só vai viabilizar com a maior Uhum. simplicidade do mundo. E aí o RH ainda não tinha sido implantado no Brasil, a gente fez uma parceria em Brasília e a gente conseguiu implantar o primeiro em Brasília, que foi muito legal, todas as dificuldades de importação e tudo mais, né? Aí depois a gente trouxe para São Paulo e agora recente a gente fez um TCH também, que também tinha sido aí o primeiro aí de implantação para trabalhar com TPH. Então eu acho que essa é a sacada da Weber, a Sim. inovação, Legal. sabe? Onde nada está acontecendo, a gente vai ali e fala, não, mas vamos ver, Aham, né? aham. E claro que essas coisas deram certo, mas deve ter experimentos que deram errado, né, Paula? Ah, sempre tem, né? Teve uma situação minha de campo que eu afundei até os ombros. Era um aterro também que a gente estava. O bom é que eu estava com a Ariane, né? E quem lembra da Pois é. Ariane é grande, Sim, né? sim, Então, sim. Ela te resgatou. pois é. A gente estava andando em cima de um murinho assim, e do lado parecia terra normal, mas não era, era lama. Nossa, meu Aí eu Deus do pisei e céu, meu afundei. Deus do céu. Imagina. Teve uma situação que a gente estava fazendo uma investigação também, né, na zona norte de São Paulo, e aí eu lembro da Ari ver cobra e desesperar. Eu falei, não, calma, ela vai sair, né? Cobrinha verde, assim, Aham, sabe? aham. Ela começou a gritar, eu falei, cara, a cobra não ouve. E aí eu falei, bate o pé, que ela vai sentir, vai sair. Aham. E nesse campo, você não sabe, esse campo a gente perdeu uma vaca. Nossa Senhora! A gente estava numa área que era uma área de pasto, a gente estava fazendo sondagem, assim, e aí, assim, né, a gente saiu para almoçar e o portão ficou entreaberto, Meu o Deus. portão não ficou fechado.
A vaca saiu e foi atropelada. Meu Deus, atropelada. Minha vaca saiu, foi atropelada e a gente precisou ali resolver a Meu situação. Deus do céu. Não é Pois só é. que ela fugiu, só fugir seria, né? Já tava bom, né? Já seria uma bela história. Nossa, coitada da vaca. E E da aí a pessoa que gente bateu teve. nela também, né? Não, assim, a pessoa não se machucou, né? Porque atropelar uma vaca é Sim, meu complicado, né? Deus, é. A gente perdeu a vaca, mas as Sim, pessoas ficaram bem. sim. Tá? Ah, sei lá, posso imaginar vários outros. Não, tudo bem, já basta por enquanto. Tá bom, né? Entendemos o contexto. É interessante porque eu trabalho muito, e muita gente trabalha muito em indústria, né? Sim, A gente trabalhou em indústria, mas não tanto. Como a gente trabalha muito com órgão público, e incorporadora também, a gente faz bastante incorporadora, a gente está sempre em terreno baldio, a gente está sempre em terrenos ermos, né? Está sempre em terrenos mais difíceis, assim, né? A gente tem muita história, assim, né, de dificuldades por conta de estar em terrenos, assim, perigosos. Acho que todo mundo já precisou trabalhar próximo, assim, a uma região de dificuldade social e ter lá a questão, né, das pessoas quererem saber o que você está fazendo aí, sim, sim, né? sim. Tem um campo que a gente faz até hoje, que os meninos, para entrar e monitorar, eles precisam levantar a camisa, que é Hum, para ver se não tem nada demais, tá? Então, essas coisas aí sei. vão acontecer. Bom, Paulo, antes da gente falar do metano, você falou dois termos, né, duas siglas da remediação termal, e é bom talvez a gente falar com as pessoas aqui, né? O ERH é o termal mais usado aqui no Brasil, né? Electric Resistance Heat, que você Isso. coloca os eletrodos, né? E o solo forma resistência. O solo é a resistência que aquece, correto? Sim, Então, o sim, primeiro caso que vocês trabalharam foi em Brasília, com essa tecnologia. exato. Foi em Brasília, era um posto de combustível lá. A gente fez uma parceria com uma empresa que queria desenvolver, trazer como pesquisa. A gente trouxe como pesquisa Caramba. isso, né? Teve esse investimento que foi bastante bacana e todos os estudos que a gente trouxe para brasileirar as coisas, né? Sim, sim, sim. De Solo realidade. diferente, resistência do solo diferente, resistência elétrica, né, diferente. Então a gente fez tudo isso, assim. E muito legal a questão do conceito, né? De você ter os eletrodos e o solo se tornar resistência, né? Uhum, Isso de fato dá uma uniformidade, assim, na área muito bacana. E o tratamento foi muito rápido, assim. A gente tratou a fonte, uhum. né? O objetivo não era tratar a área inteira, né? Por conta da pesquisa, mas tratou a fonte. Eu acho que foi 110 dias, em 110 dias de operação, assim, limpou a fonte, assim, né? Depois a gente aplicou também em um outro site em São Bernardo, então nesse primeiro site eram combustíveis, né? Depois o segundo site eram solventes clorados, e também foi coisa de 120 dias de operação, a gente monitora ele até hoje, assim, e resolvido, assim, sabe? E o TCH, é calor, né? Você põe calor não é um eletrodo, mas você põe Aí é calor a ali, né? própria resistência, né? Aí Isso, ele é o Thermal Conductive Heating, né? Eu isso, sou ruim de isso, inglês, mas isso. enfim. Eu também. E aí são resistências mesmo, Sim. né? Então aí coloca a resistência no solo, aí o espaçamento precisa ser muito menor, porque você precisa ver como o solo vai reagir com esse aquecimento, e aí é por condução mesmo, né? Irradiação e condução. O calor Então, que é conduzido pelo solo, né? Não a corrente elétrica, né? É o isso calor. mesmo, Isso. isso mesmo, né? Então, no RH, a corrente elétrica passa, o solo tem uma resistência que vai aquecer, né? E no TCH, não. No TCH, a gente põe a corrente elétrica na resistência, a resistência aquece, um grande chuveirão, né? Sim, sim. A resistência aquece, e aí esse ponto que foi aquecido, ele vai sendo conduzido para outros pontos. Então aí você também dá para perceber assim que você acaba tendo menos uniformidade Uhum. na área. Você tem pontos de a gente chegou a 600 graus de aquecimento nas resistências, né? E aí do ponto mais frio assim chegava em 100,
120, Não, né? imagino que seja normal isso aí, né? Porque a areia vai de um jeito, a argila de outro, se tem mais água de um jeito, se tem menos água de outro, né? Então, Isso, E aí dá toda essa variação. Mas foi bacana. Esse a gente implantou agora, já está desmobilizando, fazendo monitoramento, né? E observando os resultados dele, assim. Mas no RH foi muito mais fácil de monitorar a operação do que no TCH, até mesmo pela questão da temperatura. E se faz a escolha de acordo com o tipo de contaminante que você tem. Então, você precisa avaliar principalmente a volatilização do contaminante, né? Para você saber a que temperatura você precisa chegar, né? Então, quando a gente pega os solventes mais comuns, a gente está falando em 70, 80 graus, eles já estão volatilizando, né? E nessa área que a gente estava, a contaminação era de óleo diesel. E a gente tinha TPH, então precisava aquecer muito mais, sim, né? sim. E a gente faz a diferença. Aí, como o RH ele vai chegar aí em 90, 100 graus, a gente consegue monitorar com maior facilidade. Agora, no TCH, a gente teve bastante dificuldade, porque eu não tinha poço que eu conseguisse deixar lá, né? A gente teve bastante dificuldade, assim. Sim. Pô, legal, bastante coisa. São 17 anos, como você falou, né, Paulo? Então teve bastante coisa aí. A gente já fez de um tudo, né? Desde o Baylor Sim. até hoje, já fez de um tudo. Bom, o metano, né? Vamos para a Paula do metano, vamos falar um pouco sobre o metano. O problema do metano é que ele explode, né, Paula? Então, o gerenciamento de áreas contaminadas se preocupa com um risco iminente, né, do metano, um risco agudo, né, não um risco crônico, como são todas as outras coisas no gerenciamento de áreas contaminadas, a gente trata de um risco crônico, né? Quase todas, né? O metano especificamente é um risco que vai acontecer alguma coisa grave e rápido. Então as ações são diferentes, eu imagino, né? Eu nunca trabalhei diretamente assim no monitoramento do metano, mas imagino que as coisas têm que ser feitas rápido, feito direito e com um olhar muito atento, porque pode dar um problemão, né? Como é que é isso aí? O que vocês fazem primeiro? O que você vai olhar primeiro no site que pode ter metano? Como funciona, Paulo? Que legal. Metano, acho que é interessante a gente pegar um composto e aprofundar nele, assim, né? E entendendo as novidades. E aprendendo também com ele, né? Eu fui aprendendo, assim, e descobrindo alguns outros conceitos, né? De fato, ele não é toxicológico, ele não é carcinogênico, ele não traz o risco de inalação, ele traz o risco de explosividade, sim, né? Todo composto, ele tem um risco de explosividade, porque ele tem uma faixa de explosividade, né? Então, você tem uma concentração mínima e uma concentração máxima que ele pode gerar explosividade. Eu adoro explicar isso com churrasco. Certo. Porque, assim, se vai queimar ou não é a quantidade de carvão e de oxigênio que você vai ter. Você precisa juntar isso e um ponto de ignição, né? Um fósforo e tal. Então, se você tem uma sala que acumulou esse metano e você acende o interruptor com a faísca, você pode ter uma explosão, né? Agora, se você não tem metano o suficiente, né? Não tem carvão suficiente, o fogo não vai pegar, né? Se você tem muito oxigênio, né? Agora, se você tem metano demais, se você tem carvão demais, também fica abafado o fogo e não consegue. Então, churrasqueira, né? Metano, churrasqueira, pensa nisso. E aí, a faixa de concentração do metano de explosividade é de 5 a 15% em volume, né? Então, imagina um cubo, se ali naquele cubo tiver de 5 a 15% de metano, você tem o risco de explosividade, né? Então, imagina uma sala, um ambiente como um cubo, essa possibilidade. O metano, portanto, ele não é perigoso em ambientes abertos. Certo. Se você tem ambientes abertos, ele não traz um perigo, não traz um risco. Ele traz um risco para ambientes fechados, com a possibilidade de intrusão. Certo. E aí a intrusão do metano vai ser muito similar à intrusão de qualquer outro vapor. Ele vai procurar rachaduras, ele vai procurar tubulação, ele vai procurar emendas, né? Ele vai procurar tudo isso e vai ter a intrusão. E o metano, ele é um gás muito leve, né? Então a tendência é o mais leve, né? Sim. CH4, né? A menor molécula orgânica, né? Que a gente tem. Sim. Então, por ele ser muito leve, ele sempre vai para cima, sempre vai procurar para cima.
Isso numa avaliação de risco também é importante, porque, por exemplo, a gente tem algumas edificações em áreas contaminadas com metano, que elas têm elemento vazado na parte de cima, né, do teto. Então, aquele da construção civil mesmo, elemento vazado, sei. né? Porque aí você promove a circulação e aí você não vai ter esse risco de explosividade. É uma possibilidade de medida de engenharia, né, com relação ao metano. Mas eu já vi também, assim, algumas discussões, ou a gente pega alguns relatórios, o pessoal desconsiderando o risco com concentração de metano maior do que 15%, né? E isso é uma coisa muito preocupante, porque como a churrasqueira, Sim. se você tem ali, né, o carvão e não está pegando, o que você faz? Liga o ventilador. Exatamente. Você vai abanar para poder conseguir pegar. E é o que vai acontecer. Então, se você tem uma concentração muito grande de metano num ambiente, ele não vai conseguir, né, ter uma explosividade. Mas qualquer ventinho, qualquer entrada de oxigênio vai mudar aquela composição e facilmente você entra na faixa, né, de explosividade. Então, eu trato assim, né, de 1% faixa de segurança, né? De 5 a 15% a faixa de explosividade, de 15% para cima, uma faixa de risco muito importante. Sim. Então, a gente também foi trabalhando isso, assim. Com quem eu desenvolvi muita coisa de metano, acabou sendo com o Rodrigo Cunha. Sim. Né? A gente trabalhou juntos em alguns projetos, né? Assim, ele enquanto CETESB, eu enquanto consultoria, e a gente foi desenvolvendo algumas coisas, assim, né? Ele também tem uma experiência enorme, né? Nesse assunto, assim, também, então a gente foi desenvolvendo. E é isso, né? E uma coisa também que às vezes acontece é assim, não, mas é só metano que tem lá. Justamente por ele não ser tóxico, não ser carcinogênico, num passado, agora não é mais assim. Mas num passado eu vi esse menosprezo pelo Larga para lá. É só metano, tá tudo bem. Mas é o que você falou, a questão dele não é o risco, é o perigo, né? Porque ele é o imediato ali, a possibilidade de você ter uma intrusão e ter um acidente. A gente tem casos, infelizmente, de acidentes com morte. Sim. Né? Tem um famoso caso aí que tem aí uma situação, então é perigoso. Ele é tão perigoso quanto esses postos de visitas de telefonia, né? Ou de TV a cabo e tudo mais, que você vê os operadores entrando, eles entram aí, né, avaliando a qualidade do ar, porque quando diminui a quantidade de oxigênio, eles passam a ter o risco. E o metano também é asfixiante nesse sentido, porque ele vai ocupando o espaço do oxigênio. Então, os cuidados são esses, assim, ambientes subterrâneos são muito críticos. Eu fiz uma avaliação numa área que tinha bastante metano, historicamente, assim, e tinha um anfiteatro subterrâneo na área. Assim. Então, completamente fechado, né? Sem ventilação. Então, isso é bastante complexo, assim, porque para você gerenciar o metano, basicamente, você precisa o melhor de tudo. Você descobriu que tem metano na área e vai construir na área. Então, você já vai construir num pilotis, vai construir alguma coisa que não tenha contato direto com o solo, ou pelo menos como o pessoal da engenharia civil fala, uma caixa vazia por baixo, e ter vazão, né? Do metano. Né? Você ter brita, né? Você faz meio metro, põe a brita, porque a gente também tem uma questão social, né? Às vezes você vai construir com um pilotis, então 1,5 m, 2, né? Pé direito, 2 metros. Só que aí as pessoas que vão morar lá depois podem ir fechando essa área. A brilhante ideia de fazer um salão de festas, entendeu? Ou isso aqui tá feio, ou isso aqui tem rato, então vamos fechar isso aqui. Exato. Então, uma das alternativas é você subir meio metro, fechar isso com brita, colocar tela, né, e elemento vazado, para não ter a possibilidade dos animais, enfim, né, e ter esse cuidado. Mas esse é o melhor dos mundos. Mas normalmente a gente descobre metano depois que já está construído. E aí? A gente tem um histórico grande de construções feitas em cima de aterros. Sim. Existem muitos aterros, né, no município mesmo, assim,
não controlados, que você não sabe o que é que tem, e aí depois aquele terreno fica vazio, e aí, o terreno vazio, vamos construir, né? E aí, o que você faz, né, a partir dessa Sim, situação? pois é. A gente tem algumas experiências, né? O caso da USP é muito legal, que a gente fez em parceria com o IPT, e o caso da USP está todinho no site da USP Leste, viu? É super legal de consultar lá. Então, o professor Skandar, né, do IPT, ele desenvolveu lá uma tecnologia com relação a brita, para você ter brita, e quando a USP começou a ser instalada, já foi encontrado metano. Uhum. Isso fez com que as edificações já fossem construídas preparadas para isso. Então, embaixo da maioria dos edifícios da USP tem brita, e nessa brita está passando tubulação de extração. Uhum. Aí é pensar muito parecido com os SVS, né? Certo. E você vai fazer a extração ali continuadamente, né? Uma coisa que eu gosto de destacar é que, assim, né, a gente tem o conceito do SVE quando a gente pensa em vapores. Sim. Quando a gente pensa em metano, a gente vai precisar avaliar uma situação assim, a gente quer remediar a área ou a gente quer tornar a área segura? Porque quando a gente pensa em vapores, normalmente você consegue delimitar aquela pluma, você descobre qual que é a fonte, Sim. e aí você consegue dimensionar por quanto tempo e com qual pressão você vai precisar operar aquele sistema de extração de vapores. Sim. O crítico do metano é que você não dimensionar por quanto tempo aquele metano ainda vai ser gerado é uma dificuldade, né? Então, assim, é bacana dimensionar quando você tem um aterro sanitário, que você tem o volume, que você sabe tudo que entrou. Só que a gente pega áreas com disposição de resíduos sem dimensionamento. A gente não sabe até que profundidade está. Hoje a gente tem que fazer sondagem para poder descobrir até onde está. Você já fez sondagem no lixo? Nossa Senhora! Muitas vezes a gente não consegue descobrir a profundidade, Sim, então você não vai saber de fazer esse dimensionamento básico mesmo. Então a gente passa por um sistema de extração que eu passo a chamar de exaustão. Certo. Porque você vai fazer só a exaustão daquele metano, você não tem a intenção de remediar. O professor Skandar definiu o conceito de ventilação, porque no conceito dele tem a entrada de ar atmosférico que lava aquele tapete de brita, né, que arrasta, e aí você tem a sucção, né? Então, na verdade, a sucção promove esse movimento todo. Então, você tem uma ventilação, né? Certo. Você tem uma troca de ar aí. Em outros processos, a gente tem apenas a exaustão, onde você não tem entrada de ar atmosférico, mas você está succionando. Aí é coisa assim, a gente opera em 4 milibar, opera em pressões muito baixas, né, de vácuo. E aí ele vai arrastando, porque qual que é o objetivo? Não deixar o metano encostar na laje para que não haja intrusão. E aí, se a gente opera com um vácuo mais forte do que isso, o que você faz é começar a puxar da fonte e deixar você mais não queria, próximo. Pois é. Exatamente. Então, essas são as saídas assim que a gente usa. A gente tem um condomínio de prédios que a gente atua, que não tinha o tapete de laje como tem na USP, mas aí a gente construiu um anel de brita em volta, né, de 50 centímetros, trincheira, para poder fazer a extração ali. E quando você faz isso, você já está, mesmo que de forma passiva, você já está direcionando o metano para lá. Sim, porque é mais fácil ele ir para lá do que entrar na casa da pessoa. Exato. Né? A gente usa a Brita 3, né? Então você naturalmente já está direcionando ele para lá, e aí a gente faz uma sucção disso e vai tirando. Assim. Então são essas alternativas aí que a gente foi encontrando. E você imagina que já está construído, tanto num caso quanto no outro. Na USP tinha essa preparação. E como é que é monitorado isso? Você monitora o metano ou você monitora o vácuo? Sabe, a pressão, se está negativa ou não embaixo do piso? A gente monitora as duas coisas, né? A gente faz ensaio piloto, assim como Aí é muito parecido com o SVE, assim como o SVE faz um ensaio piloto, com trincheira ou com poço de extração, coloca poço de observação, né? Para a gente entender qual que é esse raio de influência.
para avaliar. Então, por exemplo, eu tenho uma área que a gente ia fazer um anel também em volta do prédio, mas o raio de influência não ia ser suficiente. Aí a gente optou por poços de extração mesmo, né? Dentro Colocou do poços prédio, sim. dentro do prédio. Precisei colocar dentro do prédio, assim. Aí não dá para fazer um rasgo imenso no meio do prédio, que era um prédio assim, né? Enfim, que não dava para fazer. E aí a gente monitora. Tem uma malha de postos de monitoramento a 1,5 m de profundidade e vapor pin, o Certo. vapor pin tradicional. E aí a gente monitora o que tá na fonte, que é o que você espera. Esse de baixo você espera que dê metano. Sim. E o de cima você espera que não dê metano. Certo, né? certo. Existe a possibilidade de monitorar só os vapor pins, Sim. né? Como eu sou aquela pessoa curiosa, né? Vamos ver se tem ainda, né? Se não, tá certo, claro. Eu falo, não, gente, a gente tem que monitorar, porque com isso a gente pode fazer avaliações, né? Se está diminuindo ou não. E aí isso é muito legal. Na USP a gente tem, depois entra no site lá, os gráficos são sensacionais, assim, porque a gente começa a avaliar pela época do ano, se sobe ou se abaixa, a variação do nível d'água. A gente tem um poço lá na USP Leste que ele dá direitinho, assim. Tem um período do ano, em junho, julho, agosto, assim. Ele começa a subir concentração. Se o poço de baixo, o de 1,5 m, chega em 25%, aí ele começa a chegar no vapor pin. Entendeu? Antes disso, ele não chega. Sei. Aí, com isso, a gente já teve uma operação de já nesses meses, a gente já aumentar o vácuo de extração nesse período, né? Então, só que isso precisou de anos de observação para poder ver. E eu acho que a resposta do metano é linha de tendência, assim, né? A gente tem que observar. Com relação à pressão, né, o vácuo, a gente monitora também o tempo todo, mas esse é um dado complicado de monitorar, porque a gente não espera que você vá formar pressão negativa efetivamente sob a laje, como num SVE comum. No SVE você quer ver ali a pressão negativa acontecendo, né? No metano, você está fazendo um arraste só. Certo. Então, tem alguns fósforos que você, inclusive, vai encontrar pressão positiva. Porque na hora que termos, né? Na hora que esse vento estiver passando, ele vai dar alguma influência também nesse poço, né? Então, é muito mais a gente avaliar para ver se está acontecendo, observar o que está acontecendo, mas ele não é um dado assim que, nossa, a gente consegue observar grandes variações. A gente consegue observar assim, puxa, tem muita variação, o que está acontecendo? É o momento que começa a ter água. Começa a ter água no poço, começa a ter movimentação de pressão. Então você consegue avaliar também o que está acontecendo. Você tem que fazer uma parceria com a natureza. Pois é. Eu estava pensando que você precisa ir lá medir, né? Se você vai medir o metano, você vai usar um equipamento. Então a primeira pergunta é qual é o equipamento que é o mais indicado. E a segunda é se não dava para instalar um sensor ali, né? Um sensor que desse isso aí em tempo real. De pressão com certeza dá. E o de metano, eu não sei. Você me conta. A gente já pensou nisso algumas vezes. A gente tem uma questão de custo complicada, né? Então lembra que eu estou essencialmente trabalhando com órgãos públicos que tem uma licitação, né? E se isso já não foi contemplado na licitação, isso torna uma dificuldade assim no processo, né? Hoje a gente usa o GEM, né? O GEM 2000 e o GEM 5000, né? E a gente usa também, a gente vai junto com um PID. Certo. No próprio GEM, ele já tem a pressão. Então, no GEM, a gente faz o GEM 2000 e o GEM 5000, eles variam um pouquinho, mas a gente tem a leitura de metano, tem a leitura de CO, né, de monóxido de carbono, tem a leitura de H2S, o sulfídrico, porque isso é muito comum em lixos, né, você ter o sulfídrico, faz avaliação de oxigênio, porque para ver fogo precisa ter oxigênio, né, também tem essa questão, e a gente faz junto um PID também, porque é muito importante você saber se a área que você está trabalhando, de fato, só tem metano. Então, a investigação de metano, ela acontece como um processo normal. Preliminar, fotos aéreas te dizem muito sobre metano, muito.
Você vê movimentação de caminhão, vê um buraco, daqui a pouco ele está fechado, tem lixo ali. Isso que eu aprendi nas áreas urbanas, entendeu? Nas áreas urbanas tem um buraco, depois fechou, é lixo. Coisa boa não é, né? Claro. Ah, eu fiz sondagem de encontrar cabelo já. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Mas então você vai fazer, né? A preliminar, a confirmatória, vai detalhar essa informação e vai ver o que você vai fazer. E nesse processo, eu recomendo muito que, quando instalar os poços de vapor, faça, assim, TO15, TO17, enfim, avaliação, para você ter certeza com que você está lidando. Porque, assim, o metano, ele não é absorvido pelo carvão ativado. Então, quando a gente faz um sistema de extração de metano, a gente não bota filtro de carvão ativado. Agora, se você tem outra coisa lá, que não só o metano, você vai jogar para a atmosfera uma coisa que você não pode jogar, né? Sim, sua remediação está, né, prejudicando. Exatamente, né? E aí, até entender, né, essa intrusão de outros vapores, então você precisa avaliar. Então, todo o nosso monitoramento de metano, a gente faz com o GEM, que ele faz a leitura de metano em volume, e faz a leitura com um PID também, para ir acompanhando se tem alguma variação. E aí é bonitinho, né? Sabe a coisa da linha de tendência? A gente tem uma área que fica dentro de uma área de limpeza, né? Dentro de um laboratório. Assim. É batata. O dia que eles usam aquele laboratório, dá PID. Entendi. E aí você precisa associar, né? Sim. Se o PID que você está lendo, né? Nos ralos aí dá. Não dá no poço, né? Mas dá no ralo. Isso é outra coisa importante. Para metano, além da a gente vai monitorando de baixo para cima, né? Então, você está monitorando 1,5 m, está monitorando o vapor pin, e você precisa monitorar o ambiente interno também. E a gente faz isso em ralos, em tomadas, em fissuras, em possibilidades, para ver se está tendo alguma intrusão de metano, né? A gente faz essa avaliação. Antes da gente ter acesso ao GEM, o GEM ele foi desenvolvido para aterros, né? Existe também um outro leitor de biogás, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas o importante é você ter um leitor de biogás. Assim, o que foi desenvolvido para aterro, ele funciona muito bem. Antes disso, a gente fazia a leitura com explosivímetro mesmo, Sim. que aí ele dá em porcentagem de Léo, que é a porcentagem da menor concentração que dá a explosividade, né? E aí que vem as confusões. Aquele 5%, né? Da porcentagem em cima do 5%. Isso mesmo, a porcentagem em cima do 5%. Então, o explosivímetro ele vai te dar de 0 a 100% do que seria o 5% Sim. do metano. Se ele der 50% lá, é porque tem 2,5%. Perfeito. É isso, né? Só que aí a gente tem que tomar alguns cuidados também, né? Qual é a calibração desse equipamento que você está usando? Se você calibrou ele para detectar combustível, você vai ter uma dificuldade de detectar metano e vice-versa. Os nossos são calibrados com metano. Os nossos explosivímetros são calibrados com metano, né? E aí a gente vem, né? E por que é ruim avaliar só com explosivímetro, né? Porque você não tem uma informação de concentração, né? Isso é uma coisa que a gente já discutiu muitas vezes, assim, né? Eu e o Rodrigo, assim, nas aulas a gente traz isso. No poço, você vai avaliar a concentração. E na infraestrutura, você vai avaliar a explosividade. Então, na infraestrutura, eu não uso o GEM, tá? Então, assim, de novo as porcentagens, né? Porque a porcentagem em volume é a concentração de metano. Quanto de metano eu tenho lá embaixo. Agora, a porcentagem em Léo é qual o risco de explosividade que eu tenho num ambiente fechado. Certo. Então, são leituras diferentes. Quando a gente lê porcentagem em Léo no poço, ele vai explodir. Sim. Né? E daí você vai perder, porque o máximo que ele chega, então, é 5%. É 5%. Aí você não vai saber se você está lidando com 5, com 10, com 15, com 50, 60, 70. A gente tem uma área. Mostro alguns gráficos desses assim também na aula, que você vem assim com uma linha, né, que tá dando aqui concentração, 5%, depois começa a aumentar, dá muito mais, né? Eu falo que é sempre a pegadinha. Eu falei, gente, agora é da pegadinha. O que aconteceu nesse gráfico? Mudou o equipamento, né? Você estava lendo com explosivímetro, e aí a hora que você trocou o equipamento, você encontrou concentrações de 50, 60, 70, 80.
né, de metano. Então, isso no gerenciamento da área faz muita diferença. Sim. E se você vai investigar uma área, você fez a preliminar, você viu aquelas coisas lá do caminhão, né, do buraco aberto, buraco fechado e tal, e você vai investigar uma área. Estou perguntando isso porque nos nossos cursos para órgãos ambientais, essa pergunta vem direto. E uma área que é um aterro, ou podia ter sido um aterro com possibilidade de metano, o que a gente tem que fazer? Né? Então, pelo que você está dizendo, olhando só para o metano, para começar, faz a preliminar e depois você vai fazer a investigação confirmatória, que é instalar poços de gás e medir com GEM. Basicamente é isso? Perfeito, é isso. Né? Você vai fazer a preliminar, vai entender o histórico da área, isso é muito importante. As fotografias aéreas ajudam muito e todo o histórico que a gente conseguir. Observar o entorno também é importante, a gente sabe que tem bairros contaminados e não só áreas, né? É muito importante você observar a geologia regional também, porque metano é natureza, né? Sim. Nos pântanos a gente tem metano. Pois é. Na argila orgânica a gente tem metano também, né? Então você precisa saber de onde está vindo. Então a gente tem uma área, a própria área da USP Leste, né? Ela está numa região de bastante produção de metano natural, mesmo assim, e lá teve a disposição da dragagem do Tietê, né? Então da dragagem do Tietê veio isso também. Então lá não tem lixo, lá tem essa questão da dragagem, assim. E aí, por que é importante você conhecer a fonte do metano? Porque ela vai te dar resultados diferentes. Eu fiz um estudo ali na região da Vila Guilherme, uma região muito conhecida, Sim. E eu fiz um estudo com liner, né? Fiz toda a avaliação, eu fiz a leitura de metano no liner e tudo mais. Depois eu desenhei um perfil, né, geológico com as concentrações. Quando a gente tem o lixo, a gente tem bastante concentração de metano. Quando você está na argila orgânica, tem metano, mas em concentrações muito menores. Tá? Então, assim, a questão do lixo, ela é super importante, assim. Você está numa área de argila orgânica, então, por isso que eu digo, né, é importante você olhar se você está em área de várzea, de rio, onde você tem possibilidades de matéria orgânica e tudo mais, para você poder identificar a sua fonte, identificar que tipo de concentração você espera ter. Na engenharia civil, eles já consideram isso, né? O seu Carlos aqui era engenheiro civil, então ele trazia várias histórias, assim, de construir, argilas moles. Sim, né? É isso aí, argilas moles. Argilas moles, né? Sim. Que você tem que ter um cuidado lá com a construção e, portanto, com a questão do metano também, que você já precisa considerar já ia ter esse cuidado, porque a argila mole para construção é um problema, recalques e tal, e ainda é uma fonte de metano, né? Exatamente. Então, você tem isso. Então, a primeira coisa é ter clareza de qual é a sua fonte, ou qual é a sua possibilidade de fonte, fazer instalação de poços de vapor, poços tradicionais de vapor, poço de vó que funciona para o metano, mesmo poço, tá? Avalia com GEM, com um biogás, e avalie também TO15, avalie TO17, né? Isso é importante, para você ter certeza que você tem só metano. Aí a gente tem uma situação de emergência, de ação de emergência. Lembra, assim, quando tem a fase livre, a gente já considera que demanda uma ação emergencial, né? Sim. Quando você encontra metano, você demanda de uma ação emergencial. Sim. Principalmente se você já tem um ambiente construído, fechado, e que ali vai te gerar risco, né, de intrusão e tudo mais. Então, você precisa partir, nem que seja para um sistema de extração emergencial, sim. Ou já partir para o dimensionamento de um sistema, né? Isso é muito importante. E rápido, né? Tem que fazer isso rápido. Rápido. A USP chegou a ficar embargada, né? Sim. Lá em 2014, quando a gente entrou no meio dessa dificuldade, assim, sim. Né? A Servimar já tinha feito um grande trabalho lá de investigação, né? Que aí a gente estudou e a gente entrou. E aí eles ficaram 8 meses fechados, se eu não me engano. Aí você imagina o que é fechar por 8 meses uma universidade. Sim. Né? Eu lembro bem disso aí. Foi traumático, confesso. Sim. E aí, às vezes, é isso. Às vezes, o que você vai fazer... lembra do triângulo do risco, né? Ou você tira o contaminante, ou você tira a via de exposição, ou você tira os receptores.
Então, dependendo da concentração de metano que você está encontrando e já está sob a laje, por isso é importante você fazer poço no solo e poço sob a laje, né? Agora, na conferência ESAS, eu chamei o professor Fernando Marinho, para a gente falar um pouco sobre metano, e a gente ficou avaliando, assim, sabe, qual é o tipo do solo, a questão de fato, o metano conseguir sair, pressão atmosférica, essas coisas todas. Então, para você tomar uma ação emergencial, você precisa saber o que você tem sob a laje. Sim. Não é porque você fez um poço a 1,5 metro de profundidade e deu metano que você vai tomar uma ação... Obrigatoriamente vai fazer o negócio agora, né? Exatamente. A ação imediata é se ele está sob a laje. Sob a laje. Se está sob a laje, aí é crítico, porque aí qualquer fissura ele pode entrar e como ele é leve, ele vai tranquilo. A EPA tem um documento muito legal que traz um quadro sobre concentrações e pressão e vem como um semáforo, inclusive, assim ainda, né, indicando o que você deve fazer, né? Então, ela indica, por exemplo, que você tem que ter concentração e 5 milibar positivo de pressão para você tomar uma ação imediata. Porque além de você ter o metano, você tem uma pressão que vai fazer com que isso aconteça. Então, é estudar, saber como tá, tomar uma ação emergencial e desenhar um sistema de extração mesmo. Você lembra o nome do documento da EPA, Paula, para a gente recomendar para os caras aqui? A STM é a E2993-16. Tá aparecendo para você? Tá aparecendo sim, legal. Então, é essa STM aqui, certo. E aí a gente tem aqui os faróizinhos, tá vendo? Legal. Então, aqui, né, se você tá... 5 milibar, tá certinho que eu fiz a conversão. Ela dá em Pascal. Sim. Né? Então, se você tem menos que 5% e uma pressão abaixo, tá tudo bem. Né? Aí, se você tem entre 5% e 30%, você precisa monitorar. Se você tem acima de 30%, é melhor você fazer um Tier 3 para poder fazer uma avaliação, né? E se você tem maior do que 1,25%, só que é no ar já, no ar ambiente, aí você tem que tomar uma ação imediata. Tá. 500 Pascal, né? Para nós, o Pascal, para mim, né? O Pascal é melhor. Então, é meio quilopascal, né? Então, 10 quilopascal é 1 metro de coluna d'água. Então, a gente vai nessa daí. Isso, Mas tudo bem. Para mim, como o Gen dá em milibar, eu faço tudo em milibar. Tá certo, é isso mesmo. Então, é isso aqui. Bem bacana. O pessoal, vocês não estão vendo, mas é bem interessante a figura, assim. Bem bacana. E aí, a gente usa essa STM de referência aqui. Tá. Então, você vê, né? Ela é de 16, né? E aí... aquela dificuldade que eu falo sempre da literatura, né? Eu comecei a estudar metano em 2006, né? E aí a gente tinha muita dificuldade de informação. Até eu descobrir essa questão, hoje parece óbvio, né? Mas até eu descobrir essa questão da porcentagem de Léo, porcentagem de volume, levou um tempo, sabe? Não, claro, e ainda mais antes, né? Em 2006 tinha internet, existia internet, mas não é assim que nem hoje, né? Exato. E em 2006 a gente fazia com o Gastec. Então, não é que o Gastec lia metano, é que, na verdade, você desativava um sensor dele para você, porque ele queria ler combustível. Sim. Lembra disso? É isso aí. O objetivo dele era ler o combustível. É isso mesmo. E aí você tinha a possibilidade de ler o combustível com a interferência e sem a interferência do metano, né? Você tinha essa... Então, isso não significa também que você estava lendo efetivamente metano. Exatamente. Você estava ali, né? Palpando e tentando achar uma informação. Mas essa pergunta que você fez, assim, sobre o que fazer, assim, eu acho que isso é uma discussão, assim, super importante e cautelosa, assim, né? Agora, na conferência também, o professor Skandar levou uma palestra, né, sobre o metano, a gente teve uma sessão, né, de metano, e ele trouxe uma palestra bastante conceitual, né? E eu falei assim, mas eu preciso mesmo, né? A gente precisa mesmo que você traga esse conceitual. Porque, como de certa forma, parece que as decisões são simples com relação ao metano, né? Você vai ver a porcentagem, vai ver se tem ou se não tem, e beleza, né?
o professor Skandar trouxe. O doutorado dele é sensacional, assim, vale super a pena a leitura. Depois eu mando para você colocar nos créditos lá. Ótimo, vamos sim. Tá bom, depois eu te mando. Porque ele vai estudar todas as questões de geologia e de mecânica dos solos. Sim. Né? A relação da mecânica dos solos para efetivamente você ter uma liberação de metano, não necessariamente aquele metano que está em profundidade vai chegar sob a laje. Aí, de repente, se toma, a gente sabe, né, dessa questão de áreas contaminadas, quando cai em publicidade, na mídia, né, às vezes traz uma imagem muito mais crítica do que ela realmente é. Sim. Né? E aí você tem um susto das pessoas, né? Normal, as pessoas querem ficar seguras, né? Mas às vezes aquela informação não é suficiente para você dizer que está efetivamente perigoso. Sim. Ou, porque tem um metano a 1,5 metro de profundidade, vai explodir o prédio. Sim. Não é assim. Não, né? O transporte de contaminantes em geral, o metano é um deles, no meio não saturado é um de um negócio difícil pra caramba, né? Tem muitos modelos e muitas coisas que influenciam. Sim. E é isso aí, né? Não é só porque tem 1,5 metro que vai chegar. Por isso é importante medir tudo, né? 1,5 metro, o que chega, talvez alguma coisa nesse meio do caminho, de repente, né? É isso, né? 1,5 metro sob a laje e infraestrutura, né? Para você dizer que vai tirar as pessoas, seria baseado numa informação na infraestrutura. Sim. Se você vai fazer uma medida emergencial, se você tem o tempo de fazer o desenvolvimento de um projeto executivo para efetivamente já implantar o sistema definitivo, você vai monitorar diariamente. Diariamente você vai monitorar a infraestrutura para ver se não está chegando nada, até que você tenha um sistema que vá tirar esse metano sob a laje. Certo. Então tem ações que podem ser feitas, né? Sim. Não precisa ser algo extremo, assim. Mas é um cuidado. Ao mesmo tempo, não pode menosprezar o metano. Não menospreze meu amigo metano. Entendido. Acho que foi uma bela explicação, Paula. Legal. Vários olhares, né? Como você falou, é isso mesmo. O pessoal da geologia e de engenharia e da mecânica dos solos tem um olhar para o meio não saturado, né? Para a zona não saturada, muito diferente do nosso. E a agricultura tem um outro olhar. Tanto um quanto o outro são muito mais sofisticados, o olhar para a zona não saturada, que o nosso aqui, né? Então, a gente aprende muito com eles, com certeza. Sim. Da agricultura, as coisas da agricultura para avaliação de metano, eu acho que dá para conversar muito bem, por conta dessa questão de porosidade, né? Enfim, eu acho que é um caminho legal. Sim. Vou contar que eu tenho planos. Fala aí, então. Agora que as crianças já cresceram, médio, né? Eu estava buscando, né, fazer um mestrado antes dos gêmeos, né? E aí, enfim, vieram gêmeos, aí a gente dá uma esperada, assim, com né? certeza. Minha garotinha. Mas eu tô com pretensão aí de voltar a tentar um mestrado e escrever, assim, sobre o metano, sabe? Trazer essa experiência, assim, que eu acabei desenvolvendo, trazer os colegas também, assim. Tenho muita vontade de fazer uma publicação, sabe? Uma publicação nacional, juntar os colegas aí do mercado com as experiências, assim, também, fazer uma referência, sabe? Sim. Vou jogar aqui pro universo, que vai que ele abraça. Pessoal, né? Quem tiver interesse, conhecimento e vontade de desenvolver a publicação, procure a Paula. Pois é. A gente faz coletivo aí. Paula, você falou de um aspecto interessante aqui, né? Você tem 3 filhos, né? Uma filha um pouco maior e 2 gêmeos. Quais são as idades deles e como é que você concilia tudo isso que você está falando? Você é diretora da empresa, você faz trabalho de campo, você vê relatório, você estuda o metano, você participa da conferência da ESAS e, né, tem 3 filhos. Como é que funciona isso aí, Paula? Olha, essa é uma pergunta a ser feita. Essa coisa de eu ser muito curiosa, né, sempre me levou a fazer as coisas em níveis, assim, extremos, né, porque eu quero saber, né, o que está acontecendo. E isso aconteceu comigo também para a maternidade, né, eu queria me dedicar à maternidade com o mesmo ímpeto, assim, né. Então, hoje eu tenho uma menina de 9 anos e os gêmeos estão com 6, né, passei a pandemia com os 3 em casa, né, e vou dizer a verdade, foi enlouquecedor, assim mesmo, sabe? E aí a gente tenta equilibrar a vida, assim, né?
Quando a minha menina nasceu, que era uma só, estava mais fácil, né? Eu fazia trabalho aqui na Weber, assim, de analista mesmo, né? De produção de relatório e tudo mais, já coordenava a equipe também, né? E tudo mais. Eu descobri que eu estava grávida num campo. Olha aí. E daí já saiu correndo, falando, deixa eu ir embora daqui. Olha a situação, olha só, né? Eu descobri que eu estava grávida num campo, um campo que foi interessante. E depois, nesse mesmo campo, eu levei uma bronca, porque tinha um SAMU lá e eu passei mal, me senti mal, assim, né? E aí eu fui no SAMU, assim, aí ela mediu pressão, mediu glicemia, tava tudo bem. Aí ela falou assim, e eu grávida, com sapato de segurança e capacete. Aí a moça me olhou de cima a baixo, falou assim, moça, você não pode trabalhar desse jeito. Com certeza, com certeza. Aí eu fui desacelerando, assim, né? Mas eu entreguei, isso foi também legal, porque eu entreguei esse relatório, foi um relatório extenso, assim, bastante grande e tal. E aí isso é uma coisa que eu não sei se é qualidade ou defeito, mas eu sou perfeccionista, né? Então tem que sair direitinho, assim, né? E aí eu fiz a entrega do relatório, cheguei a passar, sabe, quando você passa a noite trabalhando assim, fiz a entrega, dali 2 dias a licitação. Nossa Senhora. Eu tinha a previsão de mais um mês de gestação, pelo menos. Mas eu entreguei o relatório. E daí falou, ufa, pode nascer agora. Olha só, eu entreguei o relatório numa quinta, aí quando foi num sábado de manhã, eu fui fazer um ultrassom. Aí, mentira, eu fui fazer aqueles cursos de grávida, sabe? Sei, eu fiz também. Então, pois fui fazer esse curso, eu e meu marido, né? Mãe de primeira viagem, aquela coisa, né? Como é que vai segurar o bebê para dar banho? Não tem essas coisas. Mas aí eu fui de manhã num curso desse, aí logo depois do curso eu fiz um ultrassom. Aí a médica do ultrassom me olhou estranho e falou assim: você não tá sentindo dor, nada? Não, tô super bem, fora os enjoos, eu enjoei muito, né? Mas fora os enjoos, eu tô bem, tá? Ela falou assim, ó, sua filha já tá bem baixa, assim, né? Então, só fica atento, né? Aí a gente foi dormir, né? Aí, no meio da madrugada, a bolsa estourou. Nossa. Então, assim, a Alice esperou eu entregar o relatório e fazer o cursinho. Porque senão, sem o curso ia ser ruim. Aí foi isso, aí enfim, né? Aí fiquei ali, né? Tirei licença maternidade e tal. Aí foi para a escolinha, né? Aquela coisa, e enfim, aí toquei a vida assim numa boa. Agora, quando foi dos gêmeos, aí foi difícil. Quando foi dos gêmeos, eu passei bastante mal, assim. Eu sou diabética, né? Desde criança. E aí, então, tive dificuldades, assim, né? Aí teve um dia que eu estava dirigindo, voltando aqui do escritório, eu moro em São Bernardo, a Weber é no Campo Belo, né? Perto do aeroporto de Congonhas. E aí eu vomitava. Nossa. Aí eu falei, nossa, acho que isso não tá seguro, né? Acho que isso não tá bom. Acho que é melhor parar. Aí eu conversei aqui, a gente fez um combinado que eu ia ficar de casa. Aí eu vinha uma vez por semana para cá trabalhar. E trabalhava de casa, assim, e isso durou até a pandemia, né? Então eu fiquei trabalhando de home office, porque assim, eu não tenho a menor condição de com 3 crianças, porque quando os gêmeos nasceram, a Alice não tinha completado 3 anos ainda. Pois é, bem pequenininha ainda. Eu falei, bom, são 3 bebês, mesmo que a gente põe na escola, tem o trajeto, tem o desgaste, escola liga, você sabe como é, né? Escola liga, olha, a criança espirrou, você pode vir buscar? E eu falei, não tem a menor condição. E a gente manteve, né, esse combinado, eu trabalhava de casa, vinha uma vez por semana para cá, e assim foi até a pandemia, aí ficou todo mundo dentro de casa, mas aí quando foi diminuindo a questão do isolamento social, aí a gente sentiu necessidade de eu estar aqui 100%. Foi o momento aí que aí eu assumi a diretoria, né? Que aí o Alessandro falou, ó, vem, eu preciso, né, dessa estruturação, e assumi o departamento técnico, assim, né? E aí precisa estar aqui, né? Precisa tá mais próximo, assim mesmo, assim. Eu ainda tenho um dia de home office que me ajuda bastante, mas aí fico. Mas é uma loucura, assim, tá? Eu cheguei a desenvolver síndrome de burnout. Imagino. Não tive, mas ouvi falar. Tem vários amigos do nosso mercado que desenvolveram também.
Então, foi assim, depois da pandemia, assim, né? Tô em acompanhamento, assim, ainda. Mas chega uma hora que parece que você explode, assim, fala, caraca, o que é isso, né? E agora eu tô, assim, mais devagarinho, assim, né? Assim, a gente tem todas as responsabilidades, mas você fala, poxa, o dia é um dia de cada vez Sim, sim, sim. e vai indo. Mas acho que isso é uma coisa bacana, assim, da gente citar, né? O quanto o trabalho pode trazer esse estresse para a gente, né? E a gente com a vida familiar. A gente se dedica muito. Todas as pessoas que eu conheço de gerenciamento de áreas contaminadas são assim, né? Sim. Que fazem 1 milhão de Isso, coisas e isso. tal, né? E às vezes a gente esquece de, não, calma, né? Vamos desacelerar. Acho que esse é um assunto importante, assim, de trazer, né? Mas é isso, essa é a minha realidade. Aí hoje as crianças ficam numa escola, né? Eu tenho um maridão, né? Um paizão, assim, a gente divide muito bem as tarefas, assim, e assim a gente vai tocando as coisas. Paulo, outra coisa mais ou menos fora do gerenciamento de áreas contaminadas, o que é o método Kumbuka? Ah, isso é muito legal. Então, desde o momento que eu assumi aqui a diretoria, a gente fica com a cabeça no... Eu estou no departamento técnico, né? Mas quando você está no departamento técnico, você quer fazer gestão, né? Você quer observar a gestão e tudo mais. Embora E seja tem uma coisa... diretora técnica, você é diretora, né? Diretora. né? Você está ali dando direção para o time, né? E tudo mais. E eu adoro fazer gestão de pessoas, eu acho super divertido, assim, observar as pessoas, entender as necessidades, né? A gente tem uma equipe aqui de 25 pessoas, mais ou menos, né? Caramba, bastante gente. Então, legal, Tinha né? 3, né? No começo? Você vê, menino, que coisa. Pois é, e aí a gente vai aprendendo. Acho que isso eu trago um pouco também do escotismo, assim, né? Uhum. Porque além de eu ter sido criança escoteira, eu fui voluntária, né? Com as crianças, e depois eu fui muito tempo voluntária de formação de outros voluntários. Né? Então, faço essa parte de educação e avaliação, andragogia, né? É o Sim, termo que se usa, sim. né? E tudo mais. Bom, aí eu sei que eu fui pesquisar algumas coisas, estudar e descobrir, né? O livro é o livro do Vicente Falcone, vou te mostrar, não vai aparecer Não aqui. aparece, mas tudo bem. Deixa eu Porque anotar fica aqui. nervoso. Eu te mando a foto dele Isso. também, tá bom? Então, o livro é do Vicente Falcone e chama O Verdadeiro Poder. E aí ele fala sobre práticas de gestão da empresa, fala sobre cultura, fala sobre uma série de coisas. E ele fala muito numa coisa que eu sempre acreditei, que é na capacitação das pessoas que trabalham com você, né? Eu sempre, assim, qualquer coisa que as pessoas venham aqui me perguntar, eu paro o que eu estou fazendo e vou explicar, porque a partir do momento que a pessoa aprende, ela vai ter autonomia para fazer uma série de coisas. E aí, aqui nesse livro, ele indica o método Kumbuka. E o que é o método Kumbuka? A gente se reúne aí em algumas pessoas, né? Ele sugere aqui de 6 a 4 pessoas, mais ou menos. Numa Kumbuka, você coloca o nome das pessoas e faz um sorteio. As pessoas têm que estar lendo um livro, né? Agora já dá para modernizar, né? Ou tá lendo um livro, ou tá escutando um podcast, né? Ou tá assistindo um vídeo, traz um assunto, todo mundo estuda sobre esse assunto. No dia da reunião, você sorteia o nome e a pessoa tem que falar sobre aquele assunto que foi lido. E depois que a pessoa fala, rola um debate, assim, né? E esse método ele é baseado no comprometimento mesmo, né? Então as pessoas precisam ter estudado. Tanto é que assim, você sorteia o nome, a pessoa não leu, acabou a reunião. Você não vai sortear de novo outra pessoa, porque as pessoas precisam estar comprometidas com aquilo, né? E aí eu aprendi isso esse ano, né? E aí, sabe o que eu fiz? Peguei o podcast do Marcos Tanaka. É verdade, a gente começou o podcast, falou, pô, gerenciamento de áreas contaminadas, a gente tá aqui, a gente põe todo mundo, né? Inclusive o pessoal do administrativo, assim. E a gente estudou, assim, né? Então a Lu achou o screening de notícias, né? Foi o primeiro. Aí a gente conversou, mas eu ainda tô fazendo assim, com o time todo, né? Depois a gente vai dividir. Mas a gente fez sobre o screening de notícias, aí a gente terminou o debate, todo mundo falou, tá, qual que vai ser o próximo assunto? Aí eu penso, nesse screening você tinha falado de poção. Ah, vamos falar de poção, tal. Aí uma pessoa do time pesquisou o podcast sobre poção, eram
5 vídeos, se eu não me Isso, é engano. uma série de vídeos, é isso mesmo. É. É, uma série, assim, aí o pessoal do administrativo ficou bravo, falou, pô, 5 vídeos sobre poção. E aí, depois da outra vez, a gente fez sobre finanças, né? Uhum. Aí o pessoal trouxe. Então, é um momento, assim, muito legal, que a gente troca ideias, então todo mundo se compromete a estudar e trazer ideias. Depois do poção, cara, você precisa ver a quantidade de questionamentos que surgiu, tanto do pessoal do escritório quanto de campo, falou assim, Uhum. mas a gente não pode mais fazer assim, porque não dá, porque não sei o quê. E isso é muito legal, porque aí Sim, fomentou sem partir de mim, sim, né, sim, ou da sim. coordenação e tudo mais, partiu da galera mesmo, ir atrás de Olha, informação e entender alternativas e sugerir. A gente tem o Renan, né? sim, Todo mundo conhece o Renan também. sim. Ele é supervisor de campo e aí ele recebeu um monte de ideias, a gente fez uma estrutura e tal. Então, esse é um método muito bacana, assim, de capacitar as pessoas dentro de casa mesmo, Sim, né? sim. Dentro da empresa, assim. E tem sido muito legal, muito legal. Super recomendo. E como você falou, pode ser tanto tema assim diretamente ligado ao negócio, no caso aí o Poção era diretamente ligado ao negócio, quanto algo fora. O screening de notícias não é diretamente ligado ao negócio, as finanças também não, né? Sim, porque o método Kumbuka ele está baseado no desenvolvimento das pessoas. E aí, hoje, com gestão de pessoas, a gente fala de hard skills e soft skills, né? Então, o hard skill, então, as competências técnicas efetivas Uhum. para aquele trabalho, e os soft skills, que são as competências leves, né? Mas que são aquela coisa, né? Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, né? Que todo mundo precisa ter. Então, o método Kumbuka, ele pode estar com qualquer assunto. O que é importante nele, né? É todo mundo ler o mesmo texto ou ouvir a mesma informação para a gente entender as percepções que você tem diferentes em cima daquele mesmo texto, né? Então, você pode, por exemplo, pegar um livro e uma vez por semana vai ser um capítulo, entendeu? Você pode cada vez pegar um podcast, né? Você pode ir dividindo de uma forma que não fique pesada para as pessoas terem tempo de ler, né? E esse trabalho, assim. E de quanto Foi. em quanto tempo tem a reunião do Cumbuca da Weber? Aqui na Weber a gente está fazendo mensal ainda. Legal. Desde que eu comecei a estudar sobre gestão mesmo de empresa, assim, né? Ó, eu saindo aqui ó, das áreas contaminadas e vendo gestão de empresa. E eu gosto muito, é muito divertido, assim, também. Eu comecei a estudar, né, uns podcasts bacanas, assim, sobre gestão de empresas, e aí comecei a fazer reuniões mensais com o time inteiro. Aí depois eu conheci o método Kumbuka, então assim, em janeiro a gente começou uma reunião mensal, conversou sobre os fluxos da empresa, quem faz o quê. E aí não é assim, apresentando, né? Ó, oh, Uhum. fluxo é esse. É assim, gente, qual que vocês acham que é o fluxo? Uhum. Por que vocês acham que está atrasando? Por que vocês acham que está faltando material? O que está acontecendo? Aí com post-it a galera organizou, Uhum. assim, né? Organizou o fluxo, tá? Então isso foi muito legal. Aí quando foi por volta de abril, não, junho mais ou menos, é que eu conheci o método Kumbuka e a gente vem fazendo de lá para cá. Então, assim, a gente ainda faz com a equipe inteira, né, as 25 pessoas, né, Uhum. não é o adequado é fazer com grupos menores, mas nessa vibe que a gente estava, tá rolando super Legal. bem, aí pro ano que vem a gente deve fazer umas mudanças e atualizar. Tá sendo. A gente está com gestão à vista, então a gente está com quadros na parede, né? A gente está com foto do time na parede, a gente tem feito muita coisa. E isso faz muita diferença, assim. Sim. Muitas pessoas dizem, assim, já me disseram, né? Assim, tantos que estão aqui, quantos que já passaram por Uhum. aqui, que a diferença daqui é o clima, Legal. sabe? O clima de trabalho, que todo mundo se ajuda e tem esse cooperativismo, assim. Isso é uma coisa que eu gosto bastante, assim, trago esse tempero para cá. Acho bem legal. Como a gente estava falando, né? Aquilo que mais aumenta, quanto mais você divide, é o conhecimento. Teve uma pessoa uma vez que me perguntou: você não tem medo de passar esse conhecimento que você tem para as pessoas? E eu não entendi a pergunta, Marcos. Uhum. É Por que estranho, medo? né? Pois é. Por que medo? Não entendi, né? Não, porque de repente a pessoa sai daqui, vai para o concorrente ou abre outra empresa e tal. Mas aí é bom, porque eu vou ter um concorrente bem capacitado, aí é Sim, legal, é divertido. Né? Que é essa coisa da ESAS, né? sim.
Acho que isso é o mais legal de tudo. A ESAS tem muitas coisas legais, mas eu acho que o mais legal de tudo é essa troca de vivências que a gente pode ter entre as consultorias, entre os fornecedores, os laboratórios, né? Então, na conferência, puxa, bem ou mal, a gente estava ali todo mundo concorrendo. Sim, é verdade. Mas a gente estava ali trocando informações com o objetivo do mercado como um todo evoluir. Sim. Pô, isso é sensacional, Sim, assim, né? sim. Eu acho isso muito bom, muito bom. Paula, estamos nos encaminhando para o final. Agora você tem assim a oportunidade, se você quiser, de fazer uma pergunta para mim dessa vez, né? Eu te perguntei um monte de coisa, agora você pode perguntar para mim se você quiser. Então, essa é a hora. Eu tenho uma super curiosidade, assim, eu te conheço lá de trás, quando vocês faziam amostragem de água ainda, lembra? Sim, né? sim. Nesse tempo, A gente fez por um tempo muito curto, então faz bastante tempo, é verdade. Faz bastante tempo, assim, né? E eu já fiz aula com você, né, de sondagem e tudo mais, foi muito legal. E queria saber de onde veio essa vontade de criar o podcast e essa conexão, e se você dá conta de fazer a parte técnica nesse ED ainda, e também tudo isso que você faz com relação à educação, você é doutor, né? Como é que você dá conta disso tudo? Legal, obrigado, né, pela pergunta. Bom, a gente teve essa ideia do podcast. Eu estava trabalhando com duas garotas, né, que não são tão garotas, mas são bem mais garotas do que eu, né, então são mais jovens. Elas falam, olha, tem esse negócio aqui, esse podcast, esse tal de podcast é um negócio que está em alta agora, né, isso é 2019. E eu tinha ouvido, mas eu não sabia que chamava podcast, né? Era um programa, uma gravação ali de basquete. Eu via de basquete e de geopolítica. Eu não sabia o que era podcast, como é que funcionava isso aí. Mas elas me falaram isso. Isso ficou lá dentro da minha cabeça. Quando a gente... E aí entra na sua segunda parte da pergunta, junto com essa. Quando a gente estava encerrando, né, praticamente encerrando as atividades da ECD como empresa prestadora de serviço, né? Hoje em dia a gente tem uma máquina só, né, e uma pessoa, que é o Charles, então a máquina pequena, então a gente faz muito pouco trabalho de coletar dados e tal, a gente faz muito pouco, praticamente nada. Então a gente usa mais isso daí para dar cursos. Então quando a gente foi migrando a empresa para isso, eu falei, puxa, o que eu vou fazer, né? Então, eu gosto de ensinar, gosto de dar aula, vou tentar encontrar alguma coisa nesse segmento aí. Daí pensei em fazer cursos, ministrar cursos em company, a gente faz um pouco isso também. Mas aí veio a pandemia, o isolamento, a gente começou a ver melhor. Falei, puxa, tem aquele negócio que as meninas falaram lá, aquele tal de podcast, acho que é melhor fazer isso. Porque as pessoas nem sempre podem ficar olhando, né? Então, ouvir talvez seja melhor. Daí comecei a ver como é que faz isso e tal, e aí estamos nós hoje lançamos o episódio 133. Uau, que legal! Que legal, uma baita contribuição, né? Assim, o seu podcast para o nosso mercado, assim, é de uma dedicação, assim, muito bacana. A gente gosta bastante de fazer aqui, dá trabalho. Então, como você falou, dá trabalho, dá um putz de um trabalho. Que eu faço podcast e uma newsletter, né? Toda semana. Então, são muitas horas ali. E então, eu praticamente não faço trabalhos mesmo de gerenciamento de áreas contaminadas. Tem os cursos da ESAS, tem a pós-graduação do SENAC, que eu estou lá todo sábado, tenho que preparar todas as coisas. Então eu faço pouco de outros trabalhos. Faço, mas faço pouco. Então por isso eu consigo me dedicar um pouco mais a isso aqui, que realmente, se eu estivesse trabalhando como você está, né, assim, no dia a dia da consultoria, eu não teria condição de fazer. É puxado, né? Sim. Dá um tempo. A gente percebe o carinho que você faz, assim, no podcast, quando a gente está ouvindo, assim, né? Então demanda uma dedicação, assim. Sim. Bacana. Que legal, que bom que você divide o seu conhecimento com a gente, traz as pessoas, eu fico ouvindo as entrevistas, achei super gostoso, assim, a gente aprende com cada um. Assim. Sim, eu aprendo bastante e se os ouvintes ouvirem as entrevistas vão aprender também, com certeza, que essa aqui, por exemplo, essa nossa conversa, você deu uma baita aula. Há 2 semanas atrás o Silvio deu uma aula muito legal de laboratório, Rafael Sato, a Camila, a Érica, a Cris, puxa, são muitas aulas. E é uma turma boa, né? Nossa, demais. Coisa boa, né? Turma do bem.
Isso é legal, né? O que acontece também, que a gente só tem gente bacana no mercado. Pois é, tem bastante, né? A maioria, eu diria, né? A esmagadora maioria são pessoas que gostam disso também, igual você, né? De falar o que, né, o que gosta, o que pensa e contribuir com os outros. É bem legal. Acho que é por isso que a conferência deu tão certo, né? As duas edições, né? Sim. Encontro pessoal todo bacana. mundo quis falar, né? Todo mundo quis expor, todo mundo quis ensinar os outros, é verdade. Bacana, Legal. que você continue por muito, muito tempo no podcast. Tomara. Bom, Paulo, é isso aí. Agradeço a sua presença, né, a sua disponibilidade. E agora, naquele final do episódio, o podcast é seu. Você pode fazer o que quiser. Eu só tenho a agradecer, assim, né? Agradecer pela existência do podcast, agradecer pelo convite para o podcast, agradecer pelas trocas que a gente faz, né? Então, o convite veio num dia que eu te liguei e pedi, eu preciso de ajuda, me ajuda a interpretar aqui uma coisa, né? Então, eu acho que essa doação, assim, é muito legal. E, enfim, queria agradecer todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, né? Deixo aqui a minha homenagem para o Carlos Egli também. A gente perdeu ele recentemente, né? Mas ele foi meu grande professor aqui, né? Na empresa, assim. Meu abraço aqui para o Alessandro, para a Ari, para a Lu, né? Os meus grandes parceiros. A Ari agora virou nômade, né? Ela está viajando o mundo, fica acompanhando as fotos, assim. E toda a equipe, a gente chama de time, né? Todo o time Weber, assim, né? Todo mundo que está aqui, que já passou por aqui, cada um deixou um pouquinho do seu aprendizado. Eu acho que isso é uma grande conquista mesmo, né? Coletiva, assim, disso. E, enfim, prosperidade para todos nós. É isso aí. Legal. Obrigado, então, Paula. Eu que agradeço. Obrigadão. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado da nossa conversa. Agradeço demais a Paula pela disponibilidade e pela excelente conversa. Espero que vocês tenham gostado da aula dela sobre os tipos de remediação termal, especialmente sobre a investigação e sobre o gerenciamento de riscos em área com metano. Mais do que isso, espero que vocês tenham se sentido contagiados pela curiosidade dela, pela vontade de saber mais que ela tem e pela vontade de compartilhar o conhecimento. Mas não só o conhecimento em si, e sim compartilhar as boas práticas, compartilhar as boas vivências, as lições aprendidas, enfim, os pequenos tijolos que formam essa enorme ponte chamada vida. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês, aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões e etc. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório Consulting a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.